Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje a nossa convidada, a líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. Bem-vinda. Olá, obrigada por ter aceitado o convite. Está desconfiada. Bom dia. Está assim com um bocadinho. Não se entende porquê. Estou na comissão de inquérito. Pois, Estou a ser inquirida. Eu recordo como funciona. São 5 perguntas. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se tiver ajuda e acertar, só recebe 2. Respostas erradas, não pontua. Vamos a isto? Vamos. A Mariana Leitão nasceu em Lisboa, vive em Oeiras. Esta é de caras, esta é só para aquecer. Qual destas freguesias não faz parte do concelho de Oeiras? Alfragide, Barcarena ou Queijas? Alfragide. Já pode esta ser. Ufa, uma já está. Essa já está, pronto, faltam 4. Como é que olhou para a presença de Isaltino Moraes no funeral de Odair Muniz? Não acha que está a haver um certo aproveitamento político de toda a situação? Acho, sem dúvida, nós temos dito isso. Acho que estes momentos, para já houve alguma precipitação com todas as declarações políticas que foram feitas na sequência da tragédia. Obviamente, morreu uma pessoa, isso é sempre de lamentar. Mas depois houve várias precipitações de um lado e do outro, ao se assumir desde logo, sem conhecer os factos todos, que seria um caso de racismo. Todo o discurso depois também inflamatório do outro lado por parte do Chega, que inclusivamente disse depois aquela frase que já está amplamente conhecida e que tem de ser obviamente condenada, de que se a polícia entrasse mais a matar o país estava mais em ordem, que isso é algo típico de regimes totalitários, em que de facto a polícia não está a salvaguardar a segurança dos cidadãos, mas está sim a oprimir os cidadãos. Isso é inaceitável num Estado de Direito. E depois obviamente que eu compreendo que Isaltino Moraes tenha ido ao bairro em Carnaxide, que também foi afetado por alguns tumultos. Obviamente depois a questão do funeral é uma situação em que deve ser dada alguma privacidade à família, aos amigos de Odair Muniz, e portanto acho que às tantas então considera já está... que os responsáveis políticos não deviam ter ido ao velório? Acho que é percebo que tenham de dar uma palavra de condolências e tudo mais, mas não acho que haja necessidade de se deslocarem a um funeral, muito menos prestar declarações num momento que é suposto ser um momento em que as pessoas estão obviamente debilitadas, estão a sofrer pela perda que tiveram e devem ser deixadas à sua privacidade e nesse momento não estarem a ser incomodadas com a presença de políticos e câmaras e tudo mais. Mas os partidos políticos não podem ignorar estas situações. Como é que se estabelece aí essa fronteira entre comentar e dar opinião sobre aquilo que se passa, em momentos que são importantes para as comunidades, e o aproveitamento político? Eu acho que há situações de bom senso que imperam nestes momentos. Acho que lá está, eu já disse, acho que Isaltino Moraes, por exemplo, fez muito bem em dirigir-se a um dos bairros que foi afetado no seu município, exatamente até como forma de falar com a população, de prestar alguma, ou transmitir alguma tranquilidade. Acho que os dirigentes... papel também de uma autarca fazer isso. Exatamente, é acima de tudo papel de uma autarca, que é quem lida mais de perto com as populações dentro dos seus municípios. Portanto, isso acho que faz parte do trabalho de um autarca. Coisa diferente é discursos inflamatórios, a tirar culpas para cima de uns ou de outros, a criar um discurso divisionista na sociedade sem se saberem sequer dos factos. Eu acho que isso é muito importante, que é quando nós comentamos o que quer que seja, ou comentamos com base em factos efetivos, e aí conseguimos dar uma análise concreta, ou andamos simplesmente a criar um clima de suspeição porque não sabemos exatamente o que aconteceu. E a verdade é que houve várias informações não confirmadas ao longo da última semana de como o evento terá decorrido, se foi abuso, se não foi. Isso não nos compete a nós ajuizar nesta fase, considerando a pouca informação que temos. Há inquéritos a decorrer, os inquéritos vão de produzir conclusões e depois, com base nessas conclusões, podemos ter uma análise mais concreta. E, obviamente, também não nos compete a nós julgar, no sentido em que há tribunais e essas instituições é que depois devem, obviamente, também fazer esse trabalho de verificar se houve ali algum ilícito. Mas esse é o tempo da justiça, dos Exatamente. inquéritos. Entretanto, há tumultos a acontecer, há desacatos, há reação das pessoas, há comentários. Como é que os partidos depois devem reagir nesses momentos em que as coisas estão a acontecer?
Acho que, acima de tudo, os partidos políticos que não têm intervenção direta no governo devem apelar à tranquilidade, à calma, não devem ser instigadores. E acho que esse é o papel essencial. E acha que isso aconteceu durante a semana passada? Acho que tanto do lado do Bloco de Esquerda como do lado do Chega isso aconteceu. Foram instigadores de uma situação que já desde o início se verificava que estava a desencadear-se em tumultos, em mais violência e, portanto, a nossa responsabilidade enquanto representantes políticos é exatamente garantir que o ambiente fica o mais sereno possível para evitar a escalada da violência. A parte do governo, neste caso, obviamente tem de ter uma ação no sentido de garantir a reposição da segurança das populações que estão a ser afetadas por esses tumultos, e aí tem sim de ter uma palavra mais afirmativa quanto a isso. Portanto, isso aí é uma competência do Executivo, neste caso do Governo. Os partidos devem, obviamente, garantir que têm uma posição em que não comprometem o desenvolvimento das coisas, nomeadamente não instigando ou não criando a ideia de que isto que de um lado está quem só defende as forças de segurança, do outro lado está quem acha que as forças de segurança agem mal em toda a linha. Portanto, tem de haver aqui algum equilíbrio. Um equilíbrio e esperar pela justiça, não é? Bom, Oeiras, Amadora, vamos agora até Lisboa e logo após a morte de Carlos do Carmo, foi em 2021 que isso aconteceu, o então Presidente da Câmara, Fernando Medina, anunciou que um dos fados de Carlos do Carmo ia passar a ser a canção oficial da cidade. Qual era essa canção? Recorda-se? Um fado muito, muito conhecido de Carlos do Carmo. Pode pedir ajuda. Sim, se calhar vou pedir ajuda, porque a canção de Lisboa, não... Quer ajuda? Quero. Lisboa Antiga, Cheira Bem, Cheira a Lisboa, Lisboa Menina e Moça. Lisboa Antiga. Não sei. Lisboa Menina e Moça. É Lisboa Menina e Moça, muito bem. Lisboa Menina podia e ser Moça. quase qualquer um, de facto. Podia ser qualquer um, de Carlos do Carmo, enfim, de facto é marcado. Isto é aquela prova de que as coisas que nós sabemos no sofá quando estamos aqui sob pressão, Sim, não sabemos. A Iniciativa Liberal tem tempo, não tem pressão para considerar nesta altura se vale a pena apoiar Carlos Moedas numa recandidatura à Câmara de Lisboa? Isso é... Bem, para já, deixe-me só clarificar, essa decisão em primeira instância compete às estruturas locais em Lisboa, das quais eu não faço parte, até porque sou de Oeiras, e, portanto, a minha atuação política local é em Oeiras. Mas o partido tem uma visão estratégica para as eleições autárquicas, seguramente. Eu acho que ainda não estamos nessa fase ainda, de decidir, até porque essas decisões são locais, em primeira instância, e, portanto, terão de ser analisadas caso a caso, terão de ser analisadas, tem muito a ver com os programas políticos, os protagonistas, quem são, portanto, não pode ser uma política transversal de ou vamos coligados em todo o lado ou não vamos coligados em lado nenhum. Não, acho que é algo que tem de ser analisado localmente, pelas estruturas locais, que têm de fazer essas diligências, verificar elas próprias se é algo que faz sentido, se não faz sentido, e depois deixar que mas está a ser muito teórica e eu percebo essa prudência, mas há aqui um caso, não é? Lisboa, percebemos que vai ser um palco de luta política importante, prepara-se, ou pelo menos à vontade de haver uma frente de esquerda, faria sentido haver uma frente de direita também mais consistente, ao contrário do que aconteceu da última vez? Vamos ver, isso também depende dessa tal suposta frente de esquerda, que é algo que eu também tenho algumas dúvidas na sua materialização. Estamos a falar de uma frente de esquerda entre um suposto Partido Socialista centro-esquerda moderado e um partido esquerda radical como o Bloco de Esquerda. Portanto, eu não sei muito bem como é que isso depois... E, eventualmente, outros partidos... que sei que o PCP já tem um candidato e, portanto, estará de fora, mas temos ainda o LIVRE, o PAN, portanto, há vários partidos que poderão fazer parte dessa frente de esquerda. Eu tenho algumas dúvidas como é que isso tudo depois se vai conciliar, as várias visões se vão conciliar. Conciliaram-se na altura da Geringonça e Pedro Nuno Santos foi ali o pivô da Geringonça. Portanto, não seria estranho esse entendimento para a Câmara.
Certo, mas a geringonça sabemos como é que acabou e o resultado que isso trouxe ao país. E, na minha opinião, obviamente, foi um resultado desastroso. E sabemos também que Pedro Nuno Santos está muito mais à esquerda do que estava António Costa. Vamos ver, eu acho que isso estará a arrastar o Partido Socialista para um extremismo que eu, se calhar, não sei até que ponto é que será assim tão benéfico depois nas políticas que serão seguidas ou que serão defendidas por essa frente de esquerda. E depois vai depender também daquilo que são as exigências da Iniciativa Liberal para Lisboa e aquilo que Carlos Moedas estará disponível para agregar ou não daquilo que são as exigências da Iniciativa Liberal. Portanto, poderá para haver o município. negociações, é isso, Abertos para negociar. A falar estamos sempre abertos. Sim. Depois as consequências dessas conversas é que dependem de como essas conversas decorrerem. E as consequências políticas também do resultado eleitoral nas autárquicas para a direção do partido e para a sua liderança. Eu estava a dizer que as decisões, as escolhas das autárquicas passam muito pelas estruturas locais, mas o resultado das autárquicas certamente pesará sobre a direção do partido. Sim, claro, até porque... E sobretudo em Lisboa. Sobretudo nas grandes cidades, sim, em Lisboa sem dúvida, mas lá está, eu acho que nesta fase é preciso dar liberdade aos núcleos para fazerem as suas análises, as suas avaliações, aquilo que eles conhecem melhor do que a direção, a realidade dos seus municípios, porque que convivem diariamente com essas realidades, sabem os problemas dos municípios e qual é que será a melhor abordagem. Portanto, acho que nesta fase o importante é deixar que esse trabalho seja feito, que haja essas due diligence vá em relação também a eventuais coligações e depois, obviamente, que também, não só a Comissão Executiva, mas também o Conselho Nacional tem, depois há todo um processo interno que essas decisões têm de passar. E, portanto, obviamente que depois há toda a solidariedade dos vários órgãos para com as decisões que forem tomadas, como é óbvio, até porque depois elas... há uma primeira fase em que são os núcleos que tomam essas decisões, mas elas depois têm de ser validadas pela Comissão Executiva e, em última instância, pelo Conselho Nacional. A última palavra será da liderança da A última palavra, de acordo com os nossos estatutos, é do Conselho Nacional que aprova as candidaturas às autárquicas também. É um longo processo. É um longo processo, que ainda vai começar. Exatamente. Mariana Leitão, 5 pontos. Vamos avançar. Esta pergunta é aquela, quem disse esta frase? E a frase é esta, é relativamente longa. Eu recordo que já houve momentos em que se defendia qualquer coisa como que se lixem as eleições e agora parece-me que estamos num caminho em que o PSD começa a dizer que se lixe o país e isso, de facto, parece-nos preocupante. Fim de citação. Quem disse esta frase? Em agosto, final de agosto. Não foi há muito tempo. Quem é que estava preocupado com este que se lixe o país que aparentemente o PSD começava a dizer? Isso em agosto deste ano? Em agosto deste ano. Há aqui 3 alternativas, se quiser. Baixar já para os 2 pontos. Não, espera aí, deixa-me lá pensar um bocadinho. Repita-me lá a frase. A frase é, eu recordo que já houve momentos em que se defendia qualquer coisa como que se lixem as eleições. Já agora há aqui um parênteses, isto é uma referência a uma frase do próprio Luís Montenegro, há cerca de um ano e meio, Luís Montenegro, de 1 ano, 2 anos. Que se lixem as eleições. Não. E agora parece-me que estamos num caminho em que o PSD começa a dizer que se lixe o país, e isso de facto parece-nos muito preocupante. Talvez imagina uma voz. Vão lá as hipóteses. Não estar a perder mais tempo. É muito competitiva, já percebemos. Claro. Então as hipóteses são Rui Rio, Rui Rocha ou Mariana Mortágua? Eu apostava no Rui Rocha. E aposta muito bem. Eu tive para dizer logo Rui Rocha, mas depois estava na dúvida, mas isso parecia se arranjar problemas com não ia, mas queria ter a certeza, mas claro. Pronto, podia ser tanta gente. Rocha, é uma frase tão acertada que podia ser tanta gente. Foi Rui Rocha e agora este assunto desenvolveu-se de alguma maneira, já sabemos que a IEL vai votar contra o Orçamento de Estado. Entendimentos da IEL com este PSD a nível nacional são muito improváveis? Bem, na circunstância em que estamos agora, com tudo aquilo que aconteceu ao nível da negociação
no orçamento do Estado é difícil, considerando que estamos neste momento, a certa altura parecia que estávamos num caminho em que podia haver convergência. Agora estamos claramente em caminhos separados. O PSD ou a AD está num caminho em que se afasta daquilo que eles próprios prometeram na campanha eleitoral. E, portanto, estão ainda mais distantes da iniciativa liberal. Não veem isso como uma necessidade absoluta para aprovar o orçamento? Não vejo como uma necessidade absoluta, considerando que neste momento o que é que acontece? Nós conseguimos alguma estabilidade com a aprovação do orçamento, mas continuamos a atrasar o país. A verdade é que, ao nível, por exemplo, da descida do IRC, que ainda se está a discutir, ainda nem sabemos se vai ser de 1% ou não, porque o PS já vai dizer que talvez não aprove a descida de 1%. Estamos a falar de 1%. Ora, 1% para a nossa economia não representa praticamente nada. Não é isso que vai garantir que Portugal se torne um país mais competitivo e consiga atrair investimento estrangeiro e consiga atrair mais empresas que vão trazer mais emprego e que vão ajudar também a aumentar os salários, porque depois cria-se a competitividade pela procura das pessoas, quanto mais empresas houver. E, portanto, é preciso haver aqui uma dinamização da economia. E isso sem querer interromper muito, a Iniciativa Liberal poderá apresentar uma proposta na especialidade de descida do IRC? Sim. Superior a 1%? Nós vamos apresentar várias propostas na especialidade. Aliás, várias delas já são conhecidas, que nós na altura até fizemos esse trabalho previamente, ou seja, enviámos um conjunto de propostas para o Governo para que pudessem ser desde logo incluídas no Orçamento do Estado. Não foram. Nenhuma foi acolhida? Não. Na plenitude daquilo que nós propusemos, não. Portanto, agora vamos voltar a propô-las na especialidade e, obviamente, que o IRC será também uma das propostas que vamos apresentar. Do ponto de vista da IEL, então, vamos ter uma estabilidade, porque o orçamento é aprovado, mas, segundo dizem, o país vai continuar estagnado. Acham que era preferível resolver esse dilema com eleições agora, novamente? Acho que quando estamos numa situação em que houve promessa, vamos recuar a março do ano passado, aliás, a março deste ano. Houve eleições e as pessoas, quando votaram, expressaram a sua vontade na promessa da mudança que na altura a AD dizia que representava. Ora, a partir do momento em que essa promessa de mudança é defraudada para com os eleitores, então é preferível devolver a palavra aos eleitores do que continuarmos mais um ano com um mau orçamento, com um orçamento socialista, com um orçamento que não vai resolver o problema das pessoas, que vai continuar a estrangular com a carga fiscal elevada, que vai continuar a deixar a economia sem crescimento, que é algo essencial. Quer dizer, toda a gente fala de crescimento económico agora. Mas ainda há pouco estava o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, a falar na necessidade de crescimento económico. Então, mas onde é que estão as políticas que promovam esse crescimento económico? Não estão. Não se vêem, não estão neste orçamento do Estado. Portanto, vai continuar tudo na mesma. É mais um ano perdido para o país. E, considerando a situação em que o país se encontra, em que há uma carga fiscal elevadíssima para as pessoas e para as empresas, a despesa pública a representar, a aumentar de ano para ano, e serviços públicos que não funcionam, é isto que vamos continuar a ter. Mais um ano. Vamos para mais 5 pontos. Vamos tentar. O grupo alemão Volkswagen vai apresentar as contas amanhã, as contas do último trimestre, mas já ficámos ontem a saber que admite a intenção de fechar fábricas, para já só na Alemanha, reduzir salários. Vamos olhar para o caso português, a fábrica de Palmela. Sabe quantos trabalhadores tem esta fábrica? Cerca de. Vocês fazem perguntas muito específicas. Estamos na ordem dos milhares. Sim, isso acredito. Aproximadamente. 7, 8 mil. Um bocadinho menos. 4, 5. É 4, 5. É mesmo entre 4 e 5. É mesmo. 4, enfim, os números são 4.900 trabalhadores. Anda ali por aí. O que é que o Estado deve fazer numa situação destas? Deve ajudar a empresa? Vamos lá ver. Essa situação, para já não está em causa,
não está, fechar a Auto Europa. Nós temos nestas questões temos uma postura muito concreta. Se os lucros são privados, os prejuízos também devem ser privados. Obviamente que depois vem a questão... Com o impacto social todo que obviamente que isso depois há a questão dos trabalhadores, etc. Mas a probabilidade de uma empresa como esta, por exemplo, uma Auto Europa, não ser, digamos que... adquirida pelo próprio mercado, não haver outros interessados que depois possam ficar com as infraestruturas, com a indústria, etc., é muito baixa. Estamos a falar de uma grande empresa, portanto, de uma empresa que produz para o setor automóvel, que tem já um nível de evolução tecnológica elevada. Portanto, à partida, não me parece que seja algo, e não conhecendo em detalhe o setor ao ponto de poder estar aqui a falar com grandes certezas sobre o caso concreto da Auto Europa, não nos parece que seja algo em que o Estado tenha de interferir. Lá está. Então só admite incentivos do Estado para atrair investimento e não para manter esse investimento? Vamos lá ver. Se o Estado, quando tem impostos competitivos, não é por si só um incentivo. Não está a atribuir nada, está a deixar de arrecadar impostos para garantir que o país se torna mais competitivo. Isso é libertar a economia das amarras do Estado, digamos assim. O Estado deve garantir funções primordiais. A segurança, a saúde, a educação, a justiça. É nestes setores que o Estado tem de estar com força, garantir o acesso às pessoas em tempo útil, garantir a segurança, garantir o funcionamento dos tribunais, tudo coisas em que nós sabemos que o nosso Estado, infelizmente, falha redondamente. A justiça demora anos a atuar, os tribunais estão sobrelotados, estão em decadência, as infraestruturas, a saúde a mesma coisa, a educação, por aí afora. Portanto, no resto... o Estado não deve estar. O Estado Mas deve é garantir... que uma empresa como a Auto Europa tem um grande peso na economia portuguesa, nas exportações. Estamos a falar de mais de 4 mil trabalhadores empregados diretamente. O Estado não se pode furtar a problemas que afetem uma empresa desta dimensão. E o Estado, da mesma forma que poderia tê-lo feito com a TAP, que é uma empresa que também representa muitas exportações e também tem muitos trabalhadores, e à semelhança do que aconteceu noutros países da Europa, que fizeram uma ajuda inicial como forma de garantir que a empresa se mantinha, mas a seguir retiraram-se. Portanto, eu não excluo a possibilidade do Estado poder, numa fase inicial, como forma de garantir que uma empresa com essa dimensão e que tenha esse impacto no país possa subsistir, mas a seguir o Estado tem de sair de cena. O Estado não pode injetar milhões a fundo perdido numa empresa privada. Não pode nacionalizar tudo e mais alguma coisa só porque agora as empresas são as ditas estratégicas. Nós queremos empresas que produzam riqueza. Se essas empresas não conseguem produzir riqueza, então o que é que o Estado vai lá fazer? A questão é essa, porque depois acaba por ser os prejuízos dos privados passam a ser os prejuízos dos contribuintes. Portanto, não exclua a possibilidade, como aconteceu em outros países, do Estado poder... de ajudas pontuais. Ajudas pontuais ou fazer entrar no capital social para poder a seguir sair só apenas como forma de garantir alguma subsistência das próprias empresas, mas a seguir o Estado tem de sair de cena. O Estado não pode achar, nós não podemos... Não pode ir a todo lado. Claro, porque o que nós temos hoje em dia é o Estado a ir a todo lado e depois aquilo que é básico e que as pessoas deviam ter acesso. As suas funções. Não temos. Temos de avançar para a última pergunta. Esta tem que ver com o panorama internacional, com as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump prometeu baixar os impostos das grandes empresas de 21% para que percentagem? Até revira os olhos. Para que percentagem? Posso lhe dar aqui uma ajuda? Vamos dar só uma dica? Sim. Não é diferente de cenários nacionais. Para os 15%. Certíssimo, sem ajuda. A pergunta também é muito rápida. Se fosse americana, e muito temos discutido isto, e todos nós queremos dar a nossa opinião sobre as eleições dos Estados Unidos, se fosse cidadã norte-americana, votaria em candidato?
Eu nunca poderia votar num antidemocrata, portanto votaria Kamala. E fica dada a resposta. Está resolvido. Está feito. 17 pontos, Mariana Leitão, a nossa convidada de hoje na Comissão de Inquérito. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Foi nosso. Muito obrigada. Obrigado.